Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre um assunto que algumas pessoas me pediram pra falar e eu espero que vocês gostem. O vídeo é sobre a parte burocrática de como faz pra chegar até aqui. Bom, a primeira fase, como eu falei, eu passei pela parte de seleção da minha universidade, que é bem simples. É basicamente o histórico acadêmico, você precisa ter uma média acima da média, né? O IDA acima de 6. Aí eles passam alguns formulários para você assinar, que é o formulário de afastamento, aí eles pedem cópia do passaporte e alguns documentos assim. E aí eles fazem uma seleção, uma pré-seleção com os alunos da universidade, e aí depois dessa seleção, quando você é aceito, eles mandam o login e a senha para você ir para a seleção da universidade que você deseja ir, no meu caso da UPorto. Então, depois que eu passei pela seleção da UFGD, eles me mandaram o login e a senha do sistema da UPorto e eu fiz meu cadastro. Aí, a partir daí, eu tive que mandar novamente escaneado todos os meus documentos, comprovante de residência, passaporte, histórico escolar, histórico acadêmico no caso. Tive que dar para os meus coordenadores assinarem, para os coordenadores do escritório de assuntos internacionais também. É um processo um pouquinho mais aprofundado. Aí já nessa fase de solicitação, né, você já escolhe as matérias que você vai fazer. Eles perguntam também se você fala alguma língua além do português, ou se você vai precisar de alguma matéria, tipo, de alguma aula de português, caso você seja de uma língua estrangeira. É mais ou menos isso. É bem tranquilo, na verdade. Aí você também precisa, óbvio, de uma carta de motivação. Esqueci de comentar isso, mas pra minha universidade eu também precisei mandar uma carta de motivação. E aí depois eu tive que escrever outra pra Universidade do Porto. Aí eles deixam como possibilidade você mandar uma carta de recomendação. Ou seja, um professor seu escrever sobre você e você mandar. Eu escolhi um professor meu que fez uma carta super bonitinha, inclusive. Pedi pra ele. Aí ele fez e eu mandei também. E o processo entre você enviar, eles fecharem o processo de candidatura e darem a resposta, é um pouco mais de um mês. O processo fechou mês de outubro e eu fui receber a notícia dia 20 de novembro. Então, é um pouquinho mais de um mês. Quando eu recebi a notícia foi aquela alegria, chororô e tudo mais, mas aí começou outro processo burocrático, que era o processo do visto. Eu não sabia absolutamente nada, contei muito com a ajuda da minha família e ajuda da internet e fui pesquisar. Os consulados terceirizaram a parte do visto e eles passaram para uma empresa. Então essa empresa faz a primeira entrevista, faz o seu colhimento de documentos, vê se tá tudo certo, se precisa de mais alguma coisa, e daí essa empresa manda pro consulado fazer a avaliação. Então passa por duas instituições. E assim, o visto foi o maior terror da minha vida. Eu consegui marcar o visto pro dia 15 de dezembro. E assim, foi sorte da sorte da sorte. Porque como é alta temporada para você tirar o visto ali, dezembro, janeiro, então era muita gente. E assim, as empresas têm em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e eu não lembro outro, acho que é Porto Alegre, se eu não me engano. E aí você precisa ver qual dessas 5 atendem o seu estado. No meu caso, eu teria que ir para São Paulo ou mandar meus documentos para São Paulo, porque eles também dão a opção de você enviar os documentos por correio. Só que como eu tava no desespero, eu preferi ir até lá. Então eu ficava entrando todos os dias no site para poder conseguir agendar um horário, porque tava também impossível. E daí eu consegui, era dia 8 de dezembro, e eu consegui marcar pro dia 15. Foi bem corridinho mesmo. Aí eu fui para São Paulo, fiquei na casa de 2 amigos maravilhosos que super me acolheram lá e fui fazer isso. Aí o visto eles pedem muita coisa. Eu não vou falar aqui porque depende do país que você vai, depende do consulado, então, tipo, cada consulado pede um tipo de documentação. No meu caso, pediram comprovante de residência, carta de aceite da universidade, isso é básico, assim, pra você pedir visto de estudante. No meu caso, também eu pedi visto de estudante pra estadia de 180 dias, né? Então, eles variam também isso, e eu vi que varia de acordo com o lugar que você vai. Eu vi que o pessoal de Brasília que veio pra cá, o visto é de 365 dias. O meu era só de 180. Então, se eles quisessem ficar um ano aqui, eles poderiam. No meu caso, se eu quisesse ficar um ano, eu teria que renovar o meu visto aqui. Mas isso também não é tão complicado assim. Mas enfim, aí fui lá, entreguei. Foi maior agonia, porque você vai, marca o horário e você espera.
Meu horário era 1 da tarde, eu fiquei até quase 5 pra ser atendida. E aí faltou um documento ali, eu precisei ligar pra minha família correndo, pedir. Aí eu paguei R$16 pra tirar uma xerox de uma folha, me doeu no coração, mas lá é tudo muito dinheiro, né? Então o processo do visto também não é algo barato. Eu falo que assim, me espantei um pouco com isso, mas é necessário, você não vem pra cá pra estudar sem ter o visto já. Se você quiser morar, daí é outro processo, às vezes você entra como turista e pede a solicitação de moradia quando você chega aqui, você vai no CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e aí eles fazem toda essa burocracia. Mas pra vir estudar é um pouco diferente. Mas bom, pra quem quiser saber mais sobre isso, entra no site do consulado do país que você quer ir ou que você vai e pesquisa sobre visto. E aí eles vão direcionar pra página da empresa. Eu não vou falar nada porque eu tô um pouco traumatizada, que eu fiquei muito chateada mesmo. Tanto com a forma que me trataram, como o que falaram pra mim, desligaram na minha cara. Então, assim, foi uma coisa bem traumática mesmo. Mas, enfim, continuando a minha história. Eu fui lá, então, dia 15 não, eu fui dia 11. Eu falei desde o começo dia 15, mas é dia 11. Eu fui dia 11 de dezembro pra lá. E aí eu cheguei lá e eles deram um prazo de 60 dias. Quando eu fiquei sabendo do prazo, eu saí de lá ligando pra minha família falando, ferrou. Não vou chegar a tempo, não vai dar certo. Aí minha família falou assim, não, fica tranquila que eles dão um prazo maior sempre pra poder ter essa margem de erro, né? Eu falei, então tá. Aí terminei de aproveitar minha viagem, voltei pra casa e continuei no processo. Aí vai arrumar mala, procurar roupa, porque eu não tinha roupa de frio, só roupa de calor, pouquíssimas roupas de frio. Aí vai eu caçar roupa de frio em pleno verão. Achei, deu tudo certo. Arrumei minha mala, fiz tudo bonitinho, marquei uma despedida. E aí quando chegou a despedida eu já tava desesperada, porque minha passagem era pro dia 3 de fevereiro e minha despedida foi tipo dia 26 de janeiro. Então mais ou menos uma semana antes. E eu tava desesperada porque o visto não chegava, eles falavam que não tinha nenhuma informação, que não tinha dado prazo de 60 dias e tudo mais. Resolvi mudar minha passagem. Mudei minha passagem pro dia 17. Mais de 2 semanas quase. Mentira, 2 semanas exatamente do dia que era pra eu ter ido. E uma semana depois do que as minhas aulas teriam começado. Aí tá, lá vai eu com toda a quebra de expectativa de chegar antes pra conseguir procurar um lugar pra morar, pra conhecer um pouco da cidade, saber como me locomover e tudo mais antes das aulas começarem, pra ser uma coisa mais leve, mais organizada e tudo mais. Não aconteceu. Passou essa semana do dia 3, aí passou outra semana, que era quando as aulas começaram já. Minhas aulas no Brasil também já tinham começado na universidade. Não sabia o que eu fazia, se eu ia pra aula lá ou se eu não ia. Tava perdida. E nessa semana do dia 10, eu liguei lá na empresa todos os dias, porque a minha passagem era dia 17, numa segunda-feira. Então eu precisava ter uma resposta no máximo até quinta-feira pra saber se eu conseguiria embarcar. E eu ligava todos os dias. Eles ligaram na minha cara, falaram que eu tinha comprado a passagem porque eu quis, que eles não tinham nada a ver com isso, que eles davam um prazo e não sei o que. Só que eu falei, cara, mas meu prazo já passou, entendeu? Já tinha se estendido, já tinha dado dia 10, dia 11 e nada do visto. Algumas pessoas que me atenderam foram muito gentis e compreenderam a minha frustração e a minha tristeza e pediram desculpas, mas falam que, tipo, realmente a empresa é só uma ligação entre nós, pedintes de visto, e o consulado. E eu liguei no consulado também, as pessoas do consulado são realmente mais grossas, mais diretas, então estejam preparados emocionalmente para isso, ou tentem o máximo, mais rápido possível entrar com pedido de visto. Só que para entrar com pedido de visto de estudante, você precisa ter a carta de aceite. Sem a carta de aceite, você não faz nada. Tem que rezar para a faculdade mandar o mais rápido possível. No meu caso, foi um pouquinho atrasado, talvez. Aí tudo bem. Chegou na sexta-feira, eles falaram, não tem previsão do visto chegar, talvez daqui umas 2 semanas. Só que a faculdade, a Universidade de Porto, tinha me dado até o dia 20, mais ou menos, para eu poder chegar. Depois disso, já seria muito difícil, porque os professores já não aceitariam mais. O que aconteceu? Cancelei tudo. Cancelei passagem, cancelei hotel, mandei mensagem pra universidade avisando que eu não iria mais. Eu chorei o final de semana inteiro, fiquei muito triste, muito mal. Aí a minha mãe já fez eu comprar passagem pra ir pra São Paulo pra poder tirar a minha cidadania, que eu tenho direito à cidadania espanhola por conta do meu avô. E, não, foi maior auê. Minha família inteira revoltada com a situação. Eu chorava o dia inteiro, todos os dias, e aí tudo bem. Aí eu resolvi que eu teria que voltar pra minha faculdade, né? Já tinha perdido ali uma semana de aula. Na segunda-feira eu não tinha aula. Peguei aquele dinheirinho que eu tinha guardado pra trazer pra cá. Fui na autoescola porque eu não tenho a minha CNH. E paguei a autoescola à vista.
Falei, não, vou fazer autoescola, né? Já tô com esse dinheiro, guardei meu dinheiro e tudo mais. Vamos fazer autoescola. Aí tá, na terça-feira, voltei pra aula. Assisti a primeira aula, conversei com o professor, já tinha desistido de estágio, tudo, fui atrás de tudo isso também, já na terça-feira de manhã. Aí eu fui almoçar, junto com os meus amigos, eu servi minha comida, sentei pra comer, aí apitou meu celular. O seu visto está pronto. Eu comecei a chorar no meio de um refeitório com centenas de pessoas, e os meus amigos sem entender nada. Aí eu falei, gente, meu visto ficou pronto. Aí todo mundo começou a comemorar, eu falei, não comemora, porque eu não vou mais, eu acabei de cancelar tudo, não tem possibilidade disso acontecer. Aí eu só liguei pra minha mãe e falei, mãe, você viu o print que eu te mandei? Dela, não. Aí eu já chorando, né? Eu falei, meu visto tá pronto. A minha faculdade, da minha casa, é uns 18 quilômetros de distância, mais ou menos. A minha mãe foi me buscar lá, eu entrei no carro, as duas desabando a chorar. Ela já queria que ligasse na empresa pra xingar a empresa, nananã. Aí eu falei, não, calma, já não vou mesmo, não tem mais o que fazer. Aí ela me deixou em casa, eu continuei na trajetória do choro. E ela tentando ligar pra empresa. Aí diz ela, né, que quando a empresa atendeu, em vez de ela conseguir xingar, ela só conseguia chorar e falar com o pessoal. Aí ela voltou pra casa, depois disso tudo, e falou, manda mensagem, manda e-mail pra universidade, ver se eles te aceitam ainda. E assim, depois que eu mandei e-mail, o pessoal falou, ai, desiste da candidatura no formulário, né? E eu fui tentar fazer isso e eu não consegui. Tentei 1, 2, 3 vezes, sempre dava errado. Aí eu falei, ai, deixa aí que outro dia eu faço. E eu fui deixando. Aí na terça-feira chegou. Aí eu falei, ainda bem que eu não desisti, né? Aí eu mandei e-mail, só que como a diferença de horário é muito grande, quando eu mandei e-mail aqui já tinha parado de funcionar. Então a gente acordou 4 horas da manhã pra ligar aqui e tentar contato, conversar com alguém. A gente só foi conseguir às 7. Aí eu conversei com a mulher que cuida da mobilidade aqui. Ela falou assim, não, você consegue chegar que dia? Eu falei, olha, segunda-feira ficou muito difícil pra mim, que era segunda, dia 24, mas na terça eu consigo, que era dia 25, era feriado de carnaval. Ela falou assim, ai, dia 25 aqui é feriado, mas pode chegar, daí na quarta-feira você se apresenta. Eu falei, tá, obrigada. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, eles deixaram? Ela, então compra a passagem que você vai. Eu falei, quê? A gente acabou de cancelar uma passagem, vai comprar outra. Ela, não, você vai, já passou por tudo isso, agora você vai. Gente, isso era uma terça-feira, eu ia embarcar na segunda-feira do outro dia, e aí eu fui de ônibus ainda, de Dourados a São Paulo, que é tipo 18 horas de viagem. Foi assim, uma loucura, uma loucura. Foi a semana mais louca da minha vida, que eu, tipo, já tinha desarrumado mala, já tinha guardado tudo. Tipo, eu tinha arrumado a primeira mala, tava perfeita, tudo encaixado, tudo perfeito. A segunda mala já foi, tipo, tudo meio bagunçado. Aí eu fui pra São Paulo, meu padrasto foi comigo. E, graças a Deus, não sei nem o que ia ser de mim. A gente foi de ônibus aí, já chegamos, fomos direto ao aeroporto. Meu voo era à tarde, então ele me deixou lá pra poder voltar pra casa. E quando a gente foi pesar a minha mala, só pode 23 quilos, né, a mala de despachar. A minha tava com 22,8, foi assim, quase que não foi, sabe? E eu já tô contando mais um pouco da trajetória de como foi chegar aqui pra aproveitar o vídeo. No final deu tudo certo, só que, conversando sério agora, não deixem pra última hora. O visto o mais rápido possível. Façam o agendamento, faz o que tiver que fazer. É uma dica que eu dou. Se você fez a candidatura, já vê mais ou menos ali quando que tem pra agendar, já pensa ali 1 mês depois da candidatura, já começa a tentar agendar. Os outros estados não são tão lotados quanto São Paulo. O pessoal de Brasília, Salvador, 1 mês, um pouco mais de 1 mês já chegou o visto. É bem mais tranquilo, mas se você tiver que ir pra São Paulo, agenda com antecedência e vai o mais rápido que der. Chegou a carta de aceite, você já tem que estar indo ou já tá mandando os documentos. Só que quando você manda os documentos, tem aquela questão que demora pra chegar, até eles pegarem o pacote, olharem tudo e tudo mais, então demora um pouquinho. Você ia entregar em mãos, se faltar algum documento, você já tá ali pra conseguir, sabe? E aí o seu passaporte também já fica ali, se você não for fazer nenhuma viagem. E o que eu aconselho é, já deixa ali, porque senão você tem que, quando ficar pronto o visto, você tem que mandar o passaporte pra eles te mandarem de volta. Então é mais complicado, então já deixa o visto lá. Já deixa o passaporte lá, que vai ser bem mais tranquilo. E é isso, gente. Essa foi toda a minha trajetória do visto e de conseguir vir. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou também pode me mandar no Insta. Curtam muito esse vídeo, que vai me ajudar bastante. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininho também pra receber os vídeos e compartilhem com os amigos que querem fazer intercâmbio, tá bom? Beijinhos, até o próximo vídeo.